Fala, turma, tudo bem? Bom domingo a todos, a todas. E lembrando que este programa, o Causos Colorados, número 14 já, hein? Já estamos fazendo um tempão o Causos Colorados. Sempre o programa de memória do Inter é em nome do Canil em Costa Verde, criando pastores alemães com qualidade há mais de 4 décadas. E também da nossa querida KTO, né? Onde a diversão acontece. E se você está assistindo esse programa ainda no domingo, à noite, a partir das 19h30, na live do BES, estaremos sorteando um ingresso para Inter e Bolívar para os membros do canal. Se tu não é membro do canal ainda, vai lá e te associa ao canal, né? Te vincula ao canal para poder concorrer ao nosso sorteio logo mais para um ingresso de Inter e Bolívar. Pois o Causos Colorados de hoje remete a 110 anos atrás, ao Citadino de 1913. E por que eu digo isso? Porque foi o primeiro título oficial do Inter, o Citadino de 1913, quase que falou 2013, não, 1913, então há 110 anos atrás, né? Mas é importante que foi o primeiro título do Inter. E é um campeonato cheio de curiosidades, digamos assim. Para começar, que foi a 4ª edição do Citadino, tá? E naquela época, a primeira curiosidade é essa, naquela época os jogos eram apitados pelos próprios diretores dos clubes, ou sócios, enfim, porque não tinha arbitragem, né? A gente estava aprendendo a jogar futebol ainda, né? Em Porto Alegre. E, curiosamente, teve um jogo do Inter apitado, o Inter 6 Colombo 0, foi apitado pelo Benjamin Vinholes, na época já sócio do Grêmio. Mas Benjamin Vinholes, aqui essa curiosidade, ele foi o primeiro jogador do Inter a fazer um gol pelo Inter, né? Primeiro jogador colorado a fazer um gol. Só que depois o homem virou casaca, né? Acontece, ninguém é perfeito. Então o Vinholes apitou esse jogo do Inter pelo Citadino. E acontece que, rodadas depois, houve um grande rolo durante o jogo Inter e Futebol. O Inter fez 1-0, né, no começo do segundo tempo, com o Túlio, que foi o goleador do Inter no Citadino, com 5 gols, e o Futebol empatou depois. O juiz, que a gente não tem o nome dele aqui, não sabe quem apitou esse jogo, enfim, não teria apitado mal, teria marcado algumas coisas erradas, enfim, que o Inter não gostou, e o Inter protestou com veemência, digamos assim, né? Berrou alto, né? Contra a arbitragem já naquela época, né? Naquela época já metiam a mão. E aí o que aconteceu? O Futebol, os jogadores do Futebol não aceitaram a reclamação do Inter e tiveram o apoio do Grêmio, evidentemente, né? Óbvio, já naquela época, contra o Inter. Então, e exigiam punição do Inter. Futebol e Grêmio queriam que o Inter fosse punido pelas ofensas ao árbitro. Já naquela época. Então vocês veem que o futebol não mudou muito, né? Mas aí a Liga de Futebol Porto-Alegrense, que era, digamos, a Federação Gaúcha da época, né? Se posicionou ao lado do Inter. Em protesto, Futebol e Grêmio se retiraram da Liga e logo se retiraram do Campeonato Citadino também. Então, aí o caminho ficou definitivamente aberto para o Inter ser campeão, porque sobraram Colombo, Frischalf e Inter na disputa. E o Inter, como teve melhor campanha, acabou se sagrando campeão. Ou seja, foi um campeonato um tanto conturbado, mas o Inter se manteve, a federação na época foi pró-Inter em virtude dessa reclamação, os outros dois se sentiram ofendidos e aquela coisa, né? Os incomodados que se retiram e se retiraram mesmo. E o Inter acabou sendo campeão depois nos pontos corridos, que era pontos corridos nessa época, né? Com 8 pontos, o Colombo ficou com 4 e o Frischalf ficou em último com nenhum ponto ganho. No último jogo, que sagrou o Inter campeão, Inter 5, Frischalf 1. O time base do Inter tinha Russomano, Ari, Simão, Pinto, depois Barbieri, Carlos Cluve, esse aí famosíssimo, né? Pedro Chaves, Túlio Galvão, Pinto Miller e Vares. O Túlio, como eu disse, foi artilheiro do torneio com 5 gols marcados. E o importante disso tudo é que foi o primeiro título oficial do Inter. O Inter não tinha ganho nenhum título oficial, tinha vencido já um torneio centenário de Pelotas, mas era um torneio amistoso, né? Isso em 1911. Então o primeiro título oficial mesmo do Inter é em 1913, com essa equipe formada aí, sobretudo que se destacava mais o Carlos Cluve, né, como o grande jogador desse time, e o Túlio, que foi o goleador com 5 gols. Mas o importante é isso, 110 anos do primeiro título do Inter, primeiro título oficial do Inter, que é o Citadino de 1913, em um campeonato um tanto conturbado, com a arbitragem já errando contra o Inter, né?
fazer o quê? Acontece, e aí o Grêmio ficando do lado do adversário do Inter, né? Também como acontece, ou seja, como vocês veem, o futebol não mudou tanto assim, tá bom? Então vamos lá, pessoal, esse foi o caso de hoje, se inscreve no canal, enfim, se torna membro, concorre ao ingresso para Inter e Bolívar e muitos mais prêmios virão ainda pela frente, tá bom? Espero vocês à noite na live. Tchau, tchau, bom domingo.